Lilith, a rainha dos demônios, é uma das figuras mais amadas pelos fãs de fantasia e terror, mas os mistérios históricos e religiosos que funcionam como fontes para essa história tão popular, vindas do cristianismo, do judaísmo e até das culturas mesopotâmicas, são algo tão complicado que é uma teia imensa de mais questões do que respostas. Por isso, para você que está acostumado apenas com a lenda tradicional dela, hoje irei me aprofundar em detalhes em toda a teologia que lhe deu forma, para que você entenda que não é algo tão simples. Espero que até o final você esteja tão fascinado quanto eu por essa personagem, que não foi tirada de um texto fictício, mas se formou durante os séculos de todos os desejos profanos dos europeus. Então vamos para o vídeo de hoje. Eu sou Jonathan Jerk, o apresentador desse canal de fantasia e mitologia e o estudioso da USP, e esse é mais um vídeo de O Historiador. Origem dentro do cristianismo. Antes de nos aprofundarmos nos contextos históricos que deram forma à lenda da Lilith, conheçamos qual é a sua lenda mais popular atualmente, na qual a história conta que ao mesmo tempo que Deus criou Adão do barro, ele criou também uma mulher do mesmo barro, e ela se chamava Lilith, a primeira esposa de Adão. Porém, naquele ambiente, ela se sentia forçada a ser submissa ao patriarcado do seu marido Adão, o que a levou a preferir fugir do Jardim do Éden a continuar nessa situação humilhante, o que teria deixado Adão sozinho e solitário e forçado Deus a criar uma nova companheira para ele, só que agora com a regra de que ambos seriam iguais. Porém, Lilith, a mulher humana que tinha fugido do Éden, agora estava perdida no mundo vazio e acabou se encontrando com outra figura, que pode ser conhecida por vários nomes, como Satanás, Samael, Lúcifer, Beelzebul, Azazel, Mefistófeles, Iblis e muitos outros. Resumindo, independente de quem seja a figura com quem ela tenha se encontrado, ela se entregou ao mal e ganhou a oportunidade de ser um demônio do inferno. Mas ela tinha algo de especial, porque os anjos são criações diretas de Deus, tanto os que ficaram no céu quanto os que caíram, e foi por isso que Lilith chegou lá tão poderosa, porque como uma mulher humana, ela tinha um poder que os outros não tinham, o poder de conceber filhos, o poder de dar à luz hordas de demônios, onde todos seus herdeiros, independente de quem seja o pai, são chamados de Lilin. Isso a tornou a rainha dos demônios, a mais poderosa do inferno, a mulher que conseguiria estar no mesmo nível que o próprio diabo, e dedicaria sua vida e de suas hordas de filhos a atormentar principalmente de forma sexual os humanos, tudo em vingança ao pai da humanidade que teria humilhado. Essa é a história popularmente conhecida de Lilith, mas existem inúmeras versões que mudam certos detalhes, principalmente sobre os relacionamentos dela, sendo em algumas dessas versões descrita como a mãe do demônio Asmodeus, um dos príncipes do inferno. Na verdade, muitas vezes considerado como rei do inferno, e considerado um dos mais terríveis e poderosos atrás do próprio diabo, sendo quase uma versão masculina da Lilith, no quesito de ser o mais alto demônio masculino, com a temática de paixão, sexualidade e depravação. O maior dos íncubos. Apesar disso, a origem mais popular de Asmodeus é de ser filho de outra rainha súcubus, Agraba Mahalá, que seduziu o próprio rei Davi. Mas voltando a Lilith, ainda há uma versão de que, sendo a primeira esposa de Adão, numa época que o homem era centro da família, os dois filhos dele, Caim e Abel, seriam o primeiro de sua primeira esposa Lilith e o segundo da sua segunda esposa Eva, o que explicaria o mal incrustado em Caim, que matou seu irmão. E algo interessante sobre a aparência de Lilith é que, além da sexualidade e imagem diabólica, uma característica extremamente comum em suas representações desde sempre é a de ter cabelos ruivos. Deve ser muito conhecido o fato de que na Idade Média os cristãos tinham o costume de considerar mulheres ruivas como bruxas, mas a história toda não é tão simples assim. A mutação que causa o cabelo ruivo sempre foi extremamente rara no Oriente Médio e Europa Mediterrânea, mas extremamente comum entre os povos celtas, que eram considerados pagãos. Isso foi o suficiente para os romanos cristianizados ligarem os cabelos ruivos aos pagãos, principalmente porque muitas das bruxas nada mais eram que mulheres que seguiam algum costume céltico e portanto pagão. Também sendo vermelho, a cor mais sexualmente provocante e a cor sangrenta da violência. Não é de se surpreender que a principal figura dos demônios sexuais teria essa representação, já que na época desejos sexuais eram vistos como profanos. Origem na Mesopotâmia.
O mito de Lilith, como um segredo obscuro escondido pelo cristianismo, veio principalmente do fato de considerarem que ela tem raízes na Mesopotâmia, o povo mais antigo do mundo, o que justificaria sua relação direta com Adão e Eva, mas o cristianismo posterior terá apagado sua história. Mas não é bem assim, porque as fontes mesopotâmicas que supostamente apontam para Lilith são complicadas, numa confusão etimológica que irei explicar aqui. Nas mitologias mesopotâmicas, existiam as palavras Lilim e Lilo, que no geral eram nomes para se referir aos demônios da noite que habitavam os desertos e atacavam as pessoas, seja realmente matando ou só atormentando seu sono. Era basicamente a versão mais antiga das ideias que conhecemos hoje como vampiros, ghouls, fantasmas ou até súcubos e íncubos. O que acontece é que essas palavras referenciadas eram tão usadas a ponto de até os hebraicos herdarem esses termos, já que o povo hebreu tinha muitas raízes mesopotâmicas, e por isso até mesmo na Bíblia há um trecho que se refere às criaturas da noite como Liliths, apesar de que no fim das contas só se refere a pássaros e animais parecidos. Para quem viu meu vídeo explicando a origem do nome Lúcifer, que era só um título chamando o rei da Babilônia de Estrela da Manhã, e o pessoal foi pegando o nome sem contexto e falando que é o diabo, no caso de Lilith é a mesma coisa. A história de uma primeira esposa de Adão foi desenvolvendo principalmente na Idade Média e pegando essas palavras, Lilith, Lilim, Lilu, de fontes antigas como argumento para provar que é verdade, sem ninguém se dar ao trabalho de ver que na verdade eram palavras que só se referiam aos seres da noite. Mas independente disso, apenas devemos aceitar que atualmente vemos o nome Lilith como se referindo a esta figura, mas além das raízes linguísticas do nome, realmente há mitos e figuras que foram raízes para a construção da lenda dela. Como vocês podem ver, essa é uma imagem encontrada na Mesopotâmia, sendo conhecida como a Rainha da Noite. É uma das representações mais clássicas da Lilith mesopotâmica, simplesmente porque alguns pesquisadores presumiram que essa imagem poderia representá-la. Porém, atualmente os estudiosos, com muito mais fontes, entram em consenso que essa imagem apenas representa uma das duas mais importantes divindades femininas do panteão mesopotâmico, sendo as duas Ereshkigal, a deusa demoníaca do submundo, e sua irmã Ishtar, também conhecida como Inanna, a deusa do amor e sexualidade. As duas já ganharam um vídeo aqui no canal, contando sobre a história da descida de Inanna ao submundo para encontrar sua irmã Ereshkigal. Mas no geral, essas duas contrapartes, uma fértil, amorosa e sexual, enquanto a outra é de uma sexualidade sedutora e fria da morte, reinando todo o mundo dos mortos, quase como um demônio, estão entre as maiores influências para a concepção da visão moderna de Lilith. Também como a terceira figura que devo citar, sendo Lamashtu, a qual já falei no meu vídeo sobre o demônio Pazuzu, sendo Lamashtu um demônio feminino dos desertos, que vinha roubar os bebês das mulheres, causando abortos e as tornando inférteis. Sendo Lamashtu também um dos demônios chamados de Lilim ou Lilu. Também a figura grega Lâmia, a mulher serpente devoradora de crianças, já foi usada muitas vezes como tradução para o nome de Lilith, como se representasse a mesma figura. Assim, não existem referências mitológicas diretas de onde pode ter surgido a figura de Lilith, com seu desenvolvimento se dando muito provavelmente igual ao da história de Lúcifer com o diabo, já que, como contei no meu vídeo explicando que Lúcifer não é o diabo, na Bíblia não existe nada sobre um anjo que se rebelou e caiu do céu se tornando o diabo, existindo apenas o nome Lúcifer como um título para se referir ao rei da Babilônia. Porém, durante 2000 anos de boca a boca, a história foi se distorcendo até criar essa história de Lúcifer, tanto que se podem ser traçados os principais trabalhos a popularizar essa ideia. No caso de Lilith, é quase a mesma coisa. Então, antes de falar sobre como Lilith é vista dentro da demonologia, vejamos que uma das maiores obras a popularizá-la é a lenda de Fausto, outra que já ganhou um vídeo aqui no canal, uma lenda folclórica da Alemanha, que surgiu contando sobre o estudioso Fausto, que fez pacto com o demônio Mefistófeles, que seria ninguém menos que o próprio diabo. Porém, a versão mais famosa dessa lenda é o texto escrito por Goethe, um dos maiores poetas da história mundial, e onde há assim uma citação, até que bem explícita, sobre Lilith, quando o demônio Mefistófeles está mostrando para Fausto tudo de mais obscuro do mundo. Num baile, Fausto vê uma linda bruxa e pergunta quem é ela, ao qual Mefistófeles lhe responde ser Lilith, seguido da seguinte descrição: Lilith, a esposa de Adão, sua primeira. Cuidado com ela, o único orgulho de sua beleza é seu cabelo perigoso. Quando Lilith enrola, aperta em torno de homens jovens, ela não o solta logo novamente. E Mefistófeles
jogou Fausto para dançar com a linda bruxa, e durante a dança Fausto disse: "Um sonho lindo que sonhei um dia. Vi uma macieira de folhas verdes, 2 maçãs balançaram sobre um caule, tão tentador subi para eles." E a linda bruxa respondeu: "Desde os tempos do Éden, as maçãs têm sido o desejo do homem. Como estou muito feliz por pensar, Senhor, as maçãs também crescem no meu jardim." Essa, obviamente, foi uma das principais fontes de o que vemos atualmente da personagem, apesar de mais uma vez ser uma criação literária histórica sem muitas fontes, uma obra de ficção, com algumas pessoas da época até mesmo atribuindo que Lilith deveria ser só um nome diferente para Eva, da mesma forma que nessa lenda resolveram chamar o demônio Satanás de Mefistófeles, outra palavra sem origem nenhuma. Na demonologia. Mas agora vamos falar sobre o que todos querem saber, como é vista Lilith no círculo de estudos obscuros dos demônios, chamado de demonologia, um círculo literário desenvolvido principalmente na Idade Média e Renascença para estudar os demônios que supostamente aterrorizariam o cristianismo, mesmo se não tivessem fontes diretas na Bíblia. Como sabemos, os vários livros desse tipo vivem se entrelaçando e entrando em conflito por não terem fontes em comum, mas temos os principais e mais influentes, como os 72 Demônios de Salomão, da Ars Goetia, onde não há menção nenhuma a Lilith, e as classificações dos 7 Príncipes do Inferno, que também não tem menção nenhuma a Lilith, porém tem sim uma citação sobre ela no livro francês Dictionnaire Infernale. Não precisa nem ser bilíngue para saber que significa dicionário infernal, onde o significado do nome Lilith é descrito da seguinte forma: Wieros e muitos outros demonólogos consideram Lilith o príncipe ou a princesa dos demônios súcubos. Os demônios submissos a Lilith carregam o mesmo nome de sua líder e, assim como as lâmias, procuram matar bebês recém-nascidos, o que faz os judeus, para fugir delas, terem o hábito de escrever acima da porta das casas das mulheres gestantes a frase: "Adão, Eva, saia daqui, Lilith." Como eu li essa frase na versão original em francês, eu fiquei orgulhoso de estudar francês há anos, mas ignorando isso, nós podemos tirar muito desse trecho. Em primeiro lugar, aqui Lilith é descrita como príncipe ou princesa das súcubos, o que já é um sinal de não terem muita certeza dessa figura ter um sexo definido, como consideramos hoje em dia. Também é dito que os demônios submissos a Lilith carregam seu nome, o que seria uma justificativa para os tantos Lilins, Lilus e assim por diante. Só que o que mais me fascina é o trecho final, de que os judeus espantavam a demônio com a frase: "Adão, Eva, saia daqui, Lilith." Porque, como eu já expliquei, essas confusões mitológicas acontecem porque é basicamente o telefone sem fio, onde cada coisa vai se distorcendo. Então existe muita possibilidade de que realmente existisse o costume dos judeus escreverem: "Adão, Eva, saia daqui, Lilith", simplesmente como um ritual para proteger os bebês, pedindo que o pai da humanidade e a mãe da humanidade rogassem para proteger seus filhos de tal monstro. Aí pessoas que viram esse ritual de fora, não entendendo muito bem a língua hebraica e os costumes hebraicos, acabaram interpretando como se Lilith fosse a mulher que foi expulsa por Adão e Eva. E daí surgiu toda aquela história do Éden. Sim, esse negócio dos mal entendidos históricos é algo que eu amo e odeio ao mesmo tempo, exatamente porque tem que pesquisar muito para tentar entender todos os lados e todas as variáveis, e mesmo assim sempre tem algo que você não entende. E outro detalhe também vindo do cristianismo infernal, e que é muito interessante sobre Lilith, é que, como eu disse, ela é descrita como a princesa das súcubos, as demônios femininas da sexualidade. Mas adivinha que é descrito como o príncipe dos íncubos, os demônios masculinos do sexo? É o próprio grande deus Pan, o deus dos sátiros e faunos da mitologia grega, que lá é só um homem bode com uma libido insaciável. Muita gente o vê só como um bode fofinho que cuida da natureza, mas eu já fiz um vídeo inteiro explicando todo o lado demoníaco dessas figuras homens bode. É só você clicar no card aqui em cima para ver. Então assim, a demonologia considera que os dois personagens, Lilith e Pan, conseguem ser consortes no quesito da sexualidade demoníaca, de um lado feminina e do outro lado masculina. As 4 rainhas do inferno. Ainda na demonologia, principalmente nas fontes judaicas e não cristãs, existe uma classificação que define não simplesmente a existência de Lilith como a única e principal representante feminina do inferno, mas a existência de 4 rainhas demoníacas, as 4 esposas do diabo, sendo elas a própria Lilith, a segunda Agha-Ba-Mahalá,
a terceira é Namá e a quarta, a mais controversa, é chamada de Ested, ou Babilônia a Grande. Todas elas têm certas relações com Lilith, e é por isso que me sinto obrigado a falar sobre cada uma delas. Começando por Agrabah Mahalá, uma figura que gosto tanto que até já ganhei um vídeo só dela aqui no canal. A Zohar, o livro religioso do judaísmo, conta que tanto o rei Salomão quanto o rei Davi foram visitados e atormentados por uma súcubus disfarçada de prostituta, que poderia ser a própria Lilith, mas normalmente considerada principalmente a figura de Agrabah Mahalá, também podendo ter sido ambas. Sendo Agrabah Mahalá conhecida como o demônio que dança em cima do telhado, a rainha das bruxas ou a princesa das prostitutas, independente de quem seja ela, já que não temos quase nenhuma informação, podemos concordar que sendo uma rainha do inferno com tais feitos, ela é poderosíssima, além de que o nome Agrabah Mahalá é tão bonito de se pronunciar que eu tô viciado. Então vamos para a próxima. Namá. A próxima é Namá, outra que se sabe muito pouco, mas é interessante porque as histórias judias descrevem que ela e Lilith juntas teriam seduzido Adão e Caim, o que poderia justificar que Namá foi a primeira companheira de Lilith, independente se fosse filha ou algo assim, mas no geral também é uma figura a qual não se sabe quase nada. Mas agora a quarta rainha é extremamente mais interessante que as outras duas, já que ela é Eshet, uma figura obscura de tão misteriosa, mas importante por estar na Bíblia, sendo também conhecida como Babilônia a Grande ou a prostituta da Babilônia. Essa figura tem uma simbologia muito mais pesada que qualquer demônio da demonologia, porque ela é a mulher terrível que aparece durante o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Lá é descrito que saiu dos mares a primeira besta, um dragão de 7 cabeças com 10 coroas, e da terra saiu a segunda besta, que era um carneiro com voz de dragão. Porém logo depois é descrita a vinda de uma besta completamente vermelha, um dragão de 7 cabeças e 10 chifres, o que faz muitos considerarem que é apenas a primeira besta descrita uma segunda vez, e outros considerarem que é uma terceira besta, no caso chamada de a Besta Escarlate, só que o terrível dela é que ela é descrita como montada por uma mulher que é a personificação feminina do pecado humano, e que é chamada pelos judeus de Eshet, descrita com a seguinte frase: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e imundícies da sua promiscuidade. Na sua testa estava escrito um nome: Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e abominações da terra. E estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Essa mulher é uma figura misteriosa que é a quarta rainha do inferno junto a Lilith. Algum dia eu vou fazer um vídeo resumindo o livro do Apocalipse para falar principalmente dos monstros e figuras fantásticas, mas independente disso, eu considero essas 4 rainhas do inferno simplesmente como personificações da mesma figura que é a Lilith, já que, por exemplo, as fontes que temos sobre essas 4 rainhas, tirando essa do Apocalipse, é a Cabala judaica, que não é uma fonte pra lá de confiável. É complicado explicar, então eu acabaria me estendendo muito. Mas é basicamente eles procurando o significado nas entrelinhas e, portanto, interpretando um monte de coisa que no final nem parece realmente vir de uma fonte histórica. Então, pra mim, todas essas descrições se referem apenas a Lilith, ignorando a Cabala usar nomes diferentes como se fossem mulheres diferentes. Na cultura popular. Atualmente tenho certeza que a maior aparição de Lilith na cultura popular, e por onde a maioria das pessoas a conhecem, é por uma grande vilã da franquia de jogos Diablo, literalmente o mais poderoso demônio feminino daquele mundo, e sendo mostrada pela sua representação mais vista atualmente, de uma mulher muito sensual com asas de morcego e vários chifres no lugar do cabelo, conseguindo ser sedutora e assustadora ao mesmo tempo. Mas além disso, a personagem também tem pequenas aparições em outras mídias que tratam de demônios do cristianismo, como as séries Supernatural, Shadowhunters e Lucifer. Mas como não consigo ficar 5 minutos sem falar de Record of Ragnarok, tenho que lembrar que no mangá já apareceu a Lilith na história de origem do Beelzebub, onde ela era uma deusa do paraíso, amiga do anjo Lúcifer, que então fez amizade com Beelzebub para ambos investigarem juntos Satanás, e ambos acabaram se apaixonando. Deixando claro pra mim que essa representação mais linda de Lilith que já vi até o momento, conseguindo ser sedutora e fofa ao mesmo tempo, me deixou realmente apaixonado. No vídeo de hoje, você deve ter percebido todo o trabalho que tenho pesquisando as questões históricas e linguísticas da história. Você já viu o Código da Vinci e Anjos e Demônios?
Minha vida é basicamente aquilo. Então se você gosta, não esquece de dar uma olhada na minha saga de livros de fantasia O Senhor das Pedras, já que lá eu não simplesmente jogo uma figura mitológica para aparecer como personagem, mas desenvolvo os mistérios dela pelos personagens, pesquisando a história e ligando os pontos. É uma fantasia sobrenatural toda à base de puzzles históricos. Se você gostou desse vídeo, os meus livros são um prato cheio. Então obrigado pela sua visualização, não se esquece de se inscrever e espero vê-lo novamente nos próximos vídeos aqui do meu canal, O Historiador.